Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Ponto de Equilíbrio. É uma alegria ter você do outro lado com a gente. Você pode se inscrever nesse canal, você pode curtir esse vídeo e você também pode se tornar membro do nosso canal e assim você vai nos ajudar a melhorar a qualidade aqui do nosso canal, dos vídeos, na edição e até mesmo do nosso cenário aqui. Esse vídeo é uma recomendação de 5 livros que podem te ajudar a compreender melhor o contexto histórico, cultural, histórico, econômico, político e religioso do Novo Testamento. Óbvio que não basta esses livros para você compreender bem algumas coisas, mas esses livros são livros que podem te ajudar bastante. São assim que vão te fazer perceber bem aí o contexto histórico-cultural do Novo Testamento, ok? Então vamos ao primeiro deles, que é uma introdução aos Evangelhos do Craig Blomberg. Como já diz, esse livro ele não é sobre contexto histórico necessariamente. Esse é um livro, na verdade são 2 livros, o outro não está aqui, que é uma espécie de introdução ao Novo Testamento, e aqui tem só os 4 evangelhos, o outro é de Atos a Apocalipse. Esse livro ele é de introdução ao Novo Testamento, porém, obviamente, como um livro de introdução, tem um pouquinho de contexto histórico, embora nem todos os tenham, né? Por exemplo, o livro do este é a outra parte que eu falei do livro. Tem aqui não vou estragar o meu vídeo, o livro do D.A. Carson e acho que Douglas Moore, alguma coisa assim, que também é introdução ao Novo Testamento, não tem, não tem ali necessariamente uma introdução contextualizando o Novo Testamento assim. Já esse livro tem. E por que então estou recomendando esse livro, digamos, o capítulo desse livro? Por quê? Porque é muito rico. Que tem um capítulo ali sobre o contexto político do período interbíblico, intertestamentário, tem o contexto religioso, no contexto ali do helenismo, e tem o contexto econômico nos dias aí do Senhor Jesus Cristo. Então é um livro muito bom, que vai te pôr assim por dentro de, da importância de compreender esse movimento helenista da Grécia, esse despertar, esse avanço de Roma e a sua influência naquilo que a gente acaba vendo ali no contexto do Novo Testamento. E, inclusive, talvez aqui consiga ajudar a responder bem historicamente a questão da plenitude dos tempos para chegar ao Senhor Jesus Cristo. Muito bom livro. O segundo livro que eu recomendo a vocês é O Novo Testamento em seu ambiente social. Esse livro também é muito rico e a beleza dele é que ele é um livro curto, tem ali cento e poucas páginas, 170, 172 páginas apenas, e é um livro muito riquíssimo. E qual é a beleza dele? Ele vai seguir um pouquinho do caminho deste, porém ele é mais amplo, porque ele é um livro especificamente sobre o assunto. E aqui ela vai te dar detalhes que você já pegou aqui de introdução, aqui também vai te enriquecer muito com relação a algumas questões que aqui pode não ser tratada, aqui já fala muito mais. Por exemplo, aqui você vai perceber como bem antes mesmo de Cristo chegar, no século 8 a.C., os gregos já estavam ali se aproximando do contexto ali do Oriente e do Antigo Oriente Próximo e fazendo negociações com fenícios, indo ao Egito em termos de turismo e também questões militares, fazendo comércio, até mesmo dialogando com as línguas do contexto ali. Então você vê mais, vai ser de fato Alexandre o Grande, aí no terceiro século, quarto século, terceiro século antes de Cristo,
332, que ele vai de fato empreender uma batalha, um investimento ali de tropas para conseguir conquistar o contexto ali. Então você vai compreender muita coisa aqui de Alexandre o Grande, do helenismo, do quanto Alexandre o Grande, por viver pouco tempo, não conseguiu derrubar uma política administrativa que alcançasse toda a extensão do seu império, mas que fez, por exemplo, ali duas coisas interessantes, como implementar cidades nas cidades que ele, nas nações ou províncias que ele acabava dominando, e cidades gregas para serem como fosse polo para a administração, e também a ideia de certa liberdade para o respeitando os outros, a religião dos demais povos, mas sempre respeitando ali o contexto da Grécia. Foram políticas ali muito interessantes da Grécia. Você vai perceber isso. Aqui também você vai encontrar o surgimento ali do contexto de como Roma vai tomando posse do contexto em que está acontecendo ali, como estão as coisas, de enfraquecimento de alguns lados, por exemplo, dos reis, dos generais de Alexandre o Grande, e Roma vai começando a tomar, vai se apoderando para se proteger, e cresce aí bastante também, se torna depois o império. Vai também trabalhar como as coisas estão acontecendo e ele ainda não inclui Jerusalém, e depois ele vai funilando para chegar em Jerusalém e tratar Jerusalém e Galileia e tratar de como estão as coisas ali. Depois vai envolver também questões como Roma e algumas coisas que Roma acaba imprimindo, e é muito interessante aqui nesse livro como o autor trabalha bastante a relação, a forma como os israelitas são tratados pelos países ou impérios que os dominam, os possíveis tratos, os possíveis diálogos, visto que Israel é uma nação que adora só ao Deus Todo-Poderoso, e como é que eles lideram com povos, por exemplo, que são pagãos ou politeístas, né? Muito interessante. Aqui você vai encontrar também questões sobre como era a questão das viagens, de como havia segurança, de como as estradas estavam aí organizadas, estavam urbanizando as cidades. Então, se encontra aqui muita riqueza para compreender o contexto do Novo Testamento, que é um livro muito rico que eu recomendo muito a você. Até que a gente vai aprender muito sobre a vida nas cidades, sobre as negociações. Então, muito, muito, muito rico esse livro. Recomendo muito. O terceiro é Movimentos Populares no Tempo de Jesus. Esse livro vai te ajudar a compreender esses movimentos que vão se levantar. São movimentos de revolta. Como eu disse, você já percebeu que nesse período interbíblico, Israel, e até mesmo antes disso, né? Israel está sempre com muita frequência sendo dominado por outras nações que querem. E diga-se passagem, Israel é uma nação pequena, ok? Nós lemos na Bíblia e achamos que Israel é uma naçãozinha ali, bem pequena, num contexto de grandes impérios. E muitas nações vão aí atacando Israel. E vai surgir o quê? No contexto de Israel, movimentos que vão se revoltar contra muitos desses caras. Alguns são bandidos, tratados como bandidos, como profetas, e até mesmo movimentos messiânicos, né? Se encontra ali no final movimentos como os zelotas, por exemplo, sicariotes, e esses movimentos demonstram o quê? Demonstram o imaginário popular do pessoal ali de Israel com relação à revolta, a forma como eram tratados. Por exemplo, você encontra movimentos que estavam lutando contra ou a favor de uma libertação de Roma, da independência de Israel de Roma. E tinha movimentos ali que defendiam isso, eram nacionalistas, digamos assim. E você encontra movimentos que já eram mais amigáveis a Roma, porque tinham certos favores. Você encontra movimentos mais messiânicos, que estão querendo que o Messias, ou talvez vai ser um Messias político, que vem ali para libertá-los. Você consegue ver como parece que essas ideias estão no texto bíblico? Então você aqui vai aprender muito sobre esses movimentos ali nos dias de Jesus, que inclusive leva gente como o autor de Zolotas, que é Hassan Salah, a olhar para Jesus também como um revolucionário político, o que não é.
Aslan erra porque, primeiro porque ele não é a área dele de pesquisa, então o texto dele não é talvez uma referência no assunto, é um texto assim, fraquinho. Também recomendo o quê? Arqueologia e História e Sociedade na Galileia. A ideia desse texto aqui é mostrar o contexto social ali de Jesus e os rabis. E aqui nesse texto, o que é interessante é como a gente vai aprender sobre questões arqueológicas mesmo. Questões arqueológicas, questões históricas, do contexto. Por exemplo, as negociações, as regiões, geografia, Galileia Alta, Galileia Baixa. Então é um texto que eu diria também que assim enriquece bastante a nossa compreensão do Novo Testamento contextualmente, historicamente falando. A questão da língua, as tradições ali das culturas. Então vai trabalhar muito como era o contexto ali, por exemplo, das sinagogas, antes mesmo de terem possíveis edifícios. Porque a gente, quando pensa em sinagoga, pensa logo em quê? Que era um espaço construído. Às vezes, a sinagoga era o quê? Bastava até 6, 10 pessoas ali se reuniam na casa de alguém e tinha uma sinagoga ali. Veja como a gente idealiza.